A psicoterapia integrativa atua em diferentes campos e áreas de atuação, de maneira que a gente pode, de uma forma interdisciplinar, lidar com situações que envolvem a clínica psicológica, o campo empresarial organizacional, o campo educacional, a psicologia do esporte, a psicologia da saúde, atuando de uma forma extremamente harmônica, utilizando todo um conjunto de conceitos e de preceitos científicos que nos ajudam a tornar o nosso trabalho muito mais preciso, muito mais consistente, produzindo muito mais resultado e fazendo com que os nossos clientes sejam atendidos de maneira muito mais satisfatória. Mas quando é que isso tudo começou? O surgimento da psicologia integrativa, da psicoterapia integrativa, ela se dá em que contextos? É exatamente isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Vamos falar sobre história, a evolução da psicologia e da psicoterapia integrativa, aproveitando para trazer para você uma visão global, uma visão geral, para que você consiga inserir a psicoterapia integrativa no seu trabalho. E uma das coisas mais assim centrais e importantes para o desenvolvimento da psicoterapia integrativa é que ela tem um conjunto muito bem, vamos dizer assim, estruturado de características que a tornam um campo muito consistente, muito organizado, estruturado de desenvolvimento humano, que tem um conjunto de características que são muito centrais e importantes. Primeiro, a psicoterapia integrativa, ela responde por uma ampla gama de profissionais treinados e qualificados internacionalmente. A gente pode dizer que ela corresponde a aproximadamente, né, 35% dos profissionais de língua inglesa, isso reunindo países como Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, né? A gente tem essa linha como a linha mais hoje mais praticada e utilizada, né, pelos psicólogos e por profissionais que trabalham na saúde, tá? A gente vai entender que ela é totalmente pautada e estruturada cientificamente, tanto as suas práticas de diagnóstico e avaliação, quanto as intervenções, tanto na psicoterapia quanto nas áreas adjuntas à psicologia. Atua abrangendo tanto o indivíduo, fazendo uma síntese, quanto o contexto, né? Então, ou seja, atua também fazendo desenvolvimento no contexto de trabalho, atua desenvolvendo o indivíduo no contexto social, integra um conjunto de níveis, né? Então, você trabalha, né, fazendo uma integração, vamos dizer assim, tanto transdisciplinar, interdisciplinar, quanto uma integração multinível, ou seja, você associa o trabalho com a parte psíquica, juntamente com os outros níveis da existência, né, né, com a parte social, com a parte profissional, né, e fazendo com que você tenha o corpo, a mente, a atuação, né, social, profissional, atuando junto com as crenças e os valores, ou seja, a parte espiritual. A psicoterapia integrativa ela tem uma condição, né, de atuar de uma maneira muito mais profunda, muito mais sistemática, num conjunto muito mais amplo de processos e de fenômenos psicológicos. De forma que a gente tem na psicoterapia integrativa a condição de lidar com os complexos fatores que envolvem, né, a subjetividade humana, os processos de mudança, de transformação. A psicoterapia integrativa ela é extremamente multifatorial, é uma psicoterapia extremamente versátil e que dá uma aptidão, uma condição de que a gente possa trabalhar com muito mais prazer, com muito mais satisfação, fazendo com que a gente tenha a condição de desenvolver muito melhor os nossos clientes. Claro, uma das características centrais da psicoterapia integrativa é que esse estilo de psicoterapia, ele nos permite fazer essa junção, fazer essa integração entre os níveis, né? Entre o corpo,
o nível psicológico, o nível social e o nível espiritual, fazendo com que o trabalho ele se transforme num trabalho integrado, fazendo com que o trabalho ele se transforme num trabalho que ele é organizado e estruturado a partir de um conjunto e de uma conjuntura de processos e fenômenos que eles conferem a nossas intervenções um aspecto muito mais dinâmico, muito mais integrado. Por isso, psicologia ou psicoterapia integrativa, porque ela atua fazendo essa junção entre a avaliação e a intervenção, entre o diagnóstico e a avaliação, entre o que fazemos dentro do contexto de consultório, o que fazemos, né, também em atividades, por exemplo, ligadas à psicologia do esporte. E ele confere a gente um conjunto vamos dizer assim, de estratégias, de técnicas e vamos dizer assim, experiência pautada, né, numa ciência de extrema qualidade, muito bem organizada, muito bem, vamos dizer assim, sucedida, né? A gente tem uma psicologia que ela é 100% científica. A outra característica importante é que a psicoterapia integrativa, ela nasce, ela tem uma história, né, que a gente pode dividir ela aqui em 5 fases importantes, tá? A psicoterapia integrativa, ela é produzida, ela é criada num primeiro momento a partir de um conjunto de premissas que organizam e estruturam o campo da psicologia, mas ela, de certa maneira, ela foi potencializada a partir de uma intensa publicação e uma intensa produção científica, que a gente vai ver o momento exato onde ela nasceu. Mas vamos localizá-la, vamos entender um pouco da história de desenvolvimento da psicoterapia de uma maneira geral e vamos localizar quais são as influências da psicoterapia integrativa, quando é que ela nasce, como e quando a psicologia integrativa ela passa a compor, né, esse conjunto de saberes que são tão importantes para a gente no nosso momento atual, né? Primeira fase de desenvolvimento da história da psicoterapia, ela é pautada pelo nascimento e pelo desenvolvimento da psicanálise, do behaviorismo, do humanismo e um conjunto de práticas e técnicas a partir de 1925 que surgem, né? Sobretudo com as perspectivas psicanalíticas comportamentais e rogeriana, dominando essa fase, né? A gente passa a ter a psicoterapia é, estruturando a partir deste momento, estruturando um campo voltado sobretudo para o tratamento clínico, voltado sobretudo para o tratamento, né, de saúde das pessoas, e a gente passa a ter um conjunto de métodos, sobretudo voltado para a subjetividade, para o trabalho no inconsciente, né? Tanto da psicanálise, como o trabalho no comportamento, como o trabalho que envolve, né, as características, vamos dizer assim, do que a gente chama das linhas e abordagens humanistas hoje. Então a gente passa a ter nesse período de 1925 a 1954 uma ênfase da psicologia, sobretudo nessas 3 escolas, na psicanálise, o behaviorismo e no humanismo. Isso serve para o desenvolvimento da psicoterapia integrativa, porque essas escolas elas formam uma base extremamente importante para a psicoterapia integrativa, perfazendo um tripé que nos permite lidar com um conjunto de processos atitudinais, com as atitudes, né, com as emoções, com os processos que envolvem a subjetividade e o comportamento. Na segunda fase de desenvolvimento da psicoterapia integrativa, ela é marcada para o entendimento e o estudo dos efeitos e dos fenômenos que envolvem a eficácia e a eficiência na psicoterapia, né? É um momento onde a gente passa a ter a preocupação sobre o que funciona e o que dá certo na psicoterapia. Sobretudo com um estudo que tratava dos efeitos da psicoterapia, era uma avaliação, né, que foi feita já uma revisão sistemática, uma meta-análise em 24 estudos de psicoterapia, sobretudo da psicoterapia psicodinâmica,
questionando os efeitos, né? Sobretudo mapeado por crescente interesse do governo dos Estados Unidos, pelo governo, né, no pós-guerra, aí a Primeira Guerra acontece na primeira fase de nascimento ainda, né, com o surgimento da psicanálise. A Segunda Guerra acaba, né, em 1945. A partir essa fase, então, da preocupação com os efeitos e resultados da psicoterapia, ela é iniciada em 1955, né? Ou seja, um período depois do pós-guerra, as pessoas começam a se preocupar. Pô, a gente tá cheio de soldado que sai da guerra e que ele precisa de reabilitação. Então, o governo americano, sobretudo, passa a tratar, a financiar o tratamento de soldados, e esse trabalho ele começa a ter a necessidade de que a psicoterapia ela tenha uma condição de ter, vamos dizer assim, o seu nível, a sua qualidade melhorada, né? Para que a gente tenha a certeza de que o tratamento tem efeito, tem eficácia, tem eficiência. E neste momento a gente está lidando com um campo que ele está, assim, já se viu, já se percebia que a terapia funcionava, porque ela já tinha sido usada, né, em soldados durante a Primeira Guerra e depois, né, da Primeira Guerra. Mas agora se precisava fazer um trabalho numa escala muito maior, muito mais bem preparada, as sociedades de psicologia já estavam formadas, e a gente passa a ter um momento onde os efeitos e resultados da psicoterapia, eles são extremamente estudados, revisados e passam também a serem questionados sobre que técnicas e que processos que são funcionais. Então essa segunda fase ela dura de 1955 a 1969. É lógico que a preocupação sobre o resultado, a eficácia a utilidade, a importância, o que é que dá certo na psicoterapia continua até hoje, mas ela é muito marcado para o desenvolvimento nessa época, né? Na terceira fase, nós passamos a ter um momento onde a gente não só está interessado na eficiência e na eficácia da psicoterapia, mas a gente tem também o surgimento das sociedades para a integração da psicoterapia, né? Sobretudo a SPR. A SPR é uma sociedade americana que estava fortemente interessada pela pesquisa na psicoterapia. Então, o interesse pela eficiência, eficácia e efetividade da psicologia e da psicoterapia ela é ressaltada, né? Sobretudo com a publicação de um trabalho chamado Os Benefícios da Psicoterapia, que foi realizado em 1980, que conclui que as psicoterapias têm 70% de efeito na melhora dos pacientes, né? As sociedades elas foram estruturadas, surgem revistas de psicoterapia para que esses processos e materiais sejam revisados, e a gente passa a ter, nesse terceiro momento, um importante momento onde a gente vai estar, de certa maneira, formando uma base, né? Formando um alicerce extremamente sólido sobre como a psicoterapia deve ser estudada, pesquisada, e a conexão entre o tratamento, as intervenções, a avaliação, diagnóstico, assim como com o processo científico, né? A aproximação entre a intervenção e a pesquisa, né? Então isso passa a ser extremamente importante para essa fase, para esse momento. Então nessa terceira fase, esses processos eles são organizados e estruturados. Ela dura de 1970 a 1985 e ela combina com o surgimento da próxima fase. Na quarta fase de surgimento da psicoterapia, a gente passa a ter um momento onde a gente passa a destacar o ecletismo técnico. É uma fase marcada pelo surgimento de mais de 400 tipos de psicoterapia diferentes, somente nos Estados Unidos, e a grande maioria praticada sem estudo de eficácia que desse sustentação, né? Foi marcada por um estudo que é chamado, né, o estudo, né, a gente usa uma metáfora para explicar esse estudo, que é a metáfora do pássaro Dodô, que ele dá um veredito que todas as terapias são eficazes e todas as terapias são boas e têm efeito. E a conclusão central nesse momento de desenvolvimento, né, de estudo da psicoterapia,
a partir de um estudo de revisão que foi realizado pelas sociedades, sobretudo psicológicas, né, do Canadá e dos Estados Unidos, ele passa a ser conduzido na direção de descobrir o que é que funciona em cada terapia, o que é que dá certo. Mas os autores eles se desviam, né, de responder com especificidade e passam a dizer que todas funcionam e que todas são eficazes porque faltavam recursos técnicos vamos dizer assim, e técnicos, né, recursos científicos para que a gente pudesse verificar com precisão o que é que realmente funciona na sua especificidade, que é exatamente o que passa a ocorrer no período posterior. No período posterior, a psicoterapia integrativa ela é fortemente desenvolvida e a gente passa a ter nesta quinta fase a fase que a gente chama de período de integração na psicoterapia, sobretudo com o desenvolvimento da Sociedade para a Exploração da Psicoterapia, a CEP, né, Sociedade para a Exploração da Psicoterapia Integrativa e Integração, a CEP. Um conjunto de revistas foram criadas, dedicadas sobretudo a explorar o tema, e essa fase inicia a partir do ano de 2002, porque ela tem o surgimento da obra clássica do Norcross, que é o Handbook de Integração na Psicoterapia, tá? Esse handbook ele passa a ter, né, a qualidade de nortear o trabalho, de explorar o problema teórico, prático das diferentes psicoterapias e nos apresentar uma síntese sobre as psicoterapias que são integrativas e como é que elas, mais ou menos, elas funcionam. Então tem um capítulo dedicado a cada estilo e cada tipo de psicoterapia. É uma obra primorosa, tá? É uma obra extremamente importante, escrita pelo Norcross, que vai nortear e que vai dar a bagagem. Ah, Henrique, então o Norcross é o fundador da psicoterapia integrativa? Não. Um conjunto amplo de psicólogos, de psicoterapeutas, um conjunto amplo de profissionais atuaram para que a psicoterapia integrativa pudesse florescer e se desenvolver. Ele é um dos fundadores importantes e centrais. Mas a psicoterapia integrativa, diferente da psicanálise, diferente da psicologia analítica, ela não tem um só fundador, ela tem um conjunto de autores que formam um mosaico de ponto de vista, de ângulos de análise, que apresentam a psicoterapia dentro de toda a sua robustez, de todo o seu campo científico, de toda a sua profundidade. E por isso que é uma psicoterapia muito mais eficaz, muito mais apropriada ao contexto do mundo atual, porque foi uma psicoterapia feita por centenas de profissionais. E ao mesmo tempo, é uma psicoterapia que ela é muito mais condizente com a complexidade das sociedades atuais, né? Com o mundo moderno, com muito mais situações que passaram a surgir, né? E a gente tem na psicoterapia integrativa uma força muito grande e ela assim, ela surge, né, a partir destes marcos históricos. Ela não tem assim, ó, ela surgiu aqui, não. Ela foi gradativamente sendo desenvolvida. Por quê? Porque ela necessitou de um trabalho de síntese, ela necessitou de um trabalho de organização de vários campos da psicologia. Ela necessitou do desenvolvimento de tecnologias que nos permitam trabalhar com milhões, milhares e milhares de casos, com centenas de artigos científicos, fazendo trabalho de revisão, fazendo com que a gente tenha a condição de ter mais clareza, de mapear o que é que dá certo na psicoterapia, assim como quais são as práticas que são mais bem, vamos dizer, aplicáveis a um determinado tipo de problema. E a psicoterapia integrativa, ela vem, na verdade, responder a isso. Mas por que a integração ela só está sendo, né, dos últimos 20 anos, né, de certa maneira, desenvolvida agora? Quais as razões que explicam isso? A primeira razão é que a gente passou a ter muitos achados de pesquisa, uma qualidade, com uma qualidade assim enorme, impressionante, né? Que a gente passa a ter assim um conjunto sistemático, sintetizado de pesquisas e vamos dizer assim, de trabalhos científicos que passaram a nos dar base e condição da integração ser organizada e montada nesse momento. Segundo motivo é a deficiência dos modelos teóricos anteriores. As terapias de especialistas e que se propõem a tratar tudo
elas se mostraram, de certa maneira, deficientes em alguns aspectos. Então, elas precisavam ser aperfeiçoadas, né? E a prática clínica. Então, tanto o modelo teórico quanto modelos da prática clínica, né? Forma o terceiro fator, né, as deficiências dos nossos métodos da clínica, da prática, do que era exercido em consultório, elas precisavam ser repensadas. Então, questões como: pode um psicoterapeuta ter uma proximidade X, Y, Z de um cliente? Pode confrontar na psicoterapia? Pode ser interventivo 100% de uma sessão? Ou isso é um erro? Então, todas essas questões povoavam, né? Eram questões de pesquisa, eram questões científicas, eram questões que faziam com que as pessoas e os psicólogos e os profissionais passassem a se questionar, passassem a ter interesse de ter essas respostas, obviamente, porque isso tem a condição de acelerar, de desenvolver um trabalho mais sério, um trabalho mais preciso, um trabalho mais apurado e um trabalho, obviamente, com mais condição de atender às necessidades dos nossos clientes. Então, esses três fatores, a qualidade extremamente, vamos dizer assim, esclarecedora e reveladora de muitos achados de pesquisa, a deficiência dos modelos teóricos anteriores e as deficiências dos métodos clínicos, né, e da prática clínica. Então, esses três fatores fizeram com que a integração pudesse surgir, né, no momento atual, sobretudo a partir do ano de 2002, ela passasse a ser essa linha e essa área tão, vamos dizer assim, praticada, problematizada, né? E de que maneira a psicoterapia integrativa trabalha? Quais são os seus objetivos principais? Primeiro, a integração na psicoterapia é caracterizada pela insatisfação com as abordagens de escola única, né? É um desejo de olhar a psicoterapia para além das fronteiras, é o que fala o Norcross no handbook dele. Que nós temos a necessidade de pensar a psicoterapia a partir de uma visão e de uma vertente interdisciplinar, a partir de uma visão, vamos dizer assim, mais bem cientificamente pautada, de uma visão mais adequada, né? E que elas poderiam também ser sintetizadas e, claro, sobretudo, com a ideia de aumentar o resultado final da prática, né? Ou seja, da prática da psicoterapia junto com a teoria, a gente conseguia aumentar a eficácia, a eficiência e a aplicabilidade da psicoterapia. E isso é extremamente importante no desenvolvimento da psicologia, porque ela vai nos conferir uma qualidade maior nas nossas intervenções, uma visão mais ampla sobre qual é realmente o nosso objeto de trabalho, né? Uma visão mais clara sobre o que fazemos e o que devemos fazer. Principais pilares e diretrizes da psicoterapia integrativa. Primeiro, ela é interdisciplinar e ela é multinível. Uma prática, uma área da psicologia complementa a outra, criando um mosaico, uma série de pontos de vista que são complementares e que eles vão, de certa maneira, permitir que o desenvolvimento se dê de maneira mais integral. Primeiro, essa interdisciplinaridade e essas características multinível também vão apresentar um modelo de mente de homem mais bem estruturado. Segunda característica, ela é pautada em ciência e em pesquisa. Ela é fortemente embasada em evidências clínicas, em estudos clínicos, em pesquisas que comprovam os resultados de um determinado tipo de trabalho, o resultado do nosso tratamento. Terceira característica, a psicoterapia integrativa, ela é extremamente prática, ela é vinculada, né? Então, assim, você para formar um psicoterapeuta integrativo, você precisa de um trabalho semelhante ao que acontece na formação de um artista. Precisa de um profissional que ele vá praticando, que ele vá recebendo supervisão, que ele vá sendo moldado, modelado a partir de um tripé que envolve a teoria, a prática, né, e modelos, né, de trabalho, de montagem de consultório, de organização do seu material, né, que envolve um conjunto de aspectos interdisciplinares da própria montagem do consultório. E quarto, um forte embasamento epistêmico, ou seja, nós temos uma forma de enxergar a mente, uma forma de enxergar o homem, uma forma de enxergar como a mente funciona, como as pessoas funcionam, né?
que é a abordagem pautada nos modelos atuais da física em sistemas complexos, que nos dão a condição de entender os fenômenos e processos do cérebro, não somente pela parte, né, da sua base em sistemas complexos, mas também pela sua pela bagagem hoje que nós temos de neurociências, de entendimento dos processos mentais, da conexão entre cérebro e corpo, né? Ou seja, nós temos uma base epistêmica extremamente integrada que nos confere uma visão muito precisa e acurada sobre os princípios e funcionamentos da mente humana. Isso nos dá a condição de termos, né, um trabalho muito mais consistente, muito mais coerente e pautado numa filosofia extremamente bem feita, bem articulada, bem organizada e que nos confere uma condição muito legal para que a gente possa lidar com os processos da subjetividade humana, né? A outra característica é que a psicoterapia integrativa ela vai, né, por assim dizer, ela ter uma qualidade, né, de ter, na verdade, uma condição de dar mais resultados ao trabalho clínico, né? Já, de certa forma, a gente destaca essa perspectiva interdisciplinar. Ela respeita critérios, fundamentos e padrões internacionais. Então, o psicoterapeuta e o psicólogo formado, que ele é integrativo, ele trabalha em nível internacional. Uma prática totalmente embasada em evidências clínicas, validadas cientificamente, ancoradas em estudos de integração, em meta-análise, em estudos de evidência, né? Intervenções que unem a psicoterapia psicodinâmica ao trabalho com o comportamento, com as crenças, com as cognições, com o trabalho que envolve a parte humana, o humanismo da psicoterapia e a psicologia existencial. Mas, Henrique, tudo isso, como é que isso é possível? Porque isso é tratado de uma maneira integrada a partir do estudo de integração que direcionam o trabalho. Então, você vai trabalhar com o quadro depressivo, você tem esse conjunto de processos que são indicados para o trabalho naquele tipo de caso. Você vai trabalhar com outro tipo de processo, você vai ter um outro tipo de integração. E os profissionais integrativos, normalmente, eles escolhem um campo, uma área específica, que às vezes envolve, né, uma utilização de uma tríade, de um conjunto, de um tripé, né, que envolve o trabalho com o comportamento, o trabalho com a cognição e o trabalho, claro, com o inconsciente, com a subjetividade. Isso dá uma condição de trabalho muito bem feita, sobretudo porque ele permite que a gente faça a integração de diferentes processos psicológicos nos nossos pacientes, faça a integração de diferentes partes, né, da vida, de componentes, de áreas da vida, né, da pessoa, fazendo com que aspectos difíceis de serem tratados, né, eles possam ser trabalhados e que a gente possa desenvolver um self integrado, formando uma personalidade muito mais coesa, muito mais sistêmica, muito mais sistematizada, né? E reduzindo um conjunto de comportamentos e de atitudes e de processos que limitam a espontaneidade, limitam a flexibilidade, limitam a resolução de problema, né? Fazendo com que a gente tenha a condição de encarar a vida com autenticidade. A parte da psicoterapia integrativa que trata da parte de produção, de desenvolvimento da espontaneidade, é belíssima. Então a gente vai ter uma psicoterapia extremamente completa, extremamente bem feita, e não se trata de experimentalismo, no sentido de você ficar cegamente tentando tentar ver o que é que funciona. Não. Todas as práticas e as técnicas são testadas, são aceitas científica e academicamente. Isso também confere uma maior proteção ao psicólogo, né? Porque ele está fazendo uma prática que ele tem a segurança de que ele tem outros profissionais trabalhando, ajudando, que foi aceita, que tem o selo de validade das sociedades de psicologia, fazendo com que a prática ela fique uma prática extremamente séria, profunda, respeitosa, profissional, tá? Profissional, precisa, tá? E isso, claro, traz muito mais resultado clínico, muito mais satisfação para os nossos clientes. A psicoterapia integrativa, por assim dizer, ela é essencialmente baseada em evidências clínicas. Tá? A psicoterapia integrativa ela surge de tratamentos baseados em evidência clínica,
sobretudo das escolas tradicionais que lidam com a saúde, tá? Ela, sobretudo nos trabalhos que envolvem, né, grandes campos, né, de atuação que a gente já tem muitos casos e a gente já sabe como é que o tratamento deve ser conduzido, sobretudo formando uma condição muito mais integrada, muito mais estruturada, né? Proporcionando uma crescente, um crescente desenvolvimento da psicoterapia, um conjunto de técnicas e de regras que são específicas, né? E que se qualificam como evidência, né? Claro que ainda existe algumas controvérsias, e essas também são honestamente apresentadas, né, no trabalho integrativo, mas a gente trabalha na evidência, sobretudo fazendo um trabalho coerente entre o que funciona e para quem funciona, quais as técnicas, as atitudes que funcionam para quem funciona. Claro, a ênfase é sobre o que funciona e não sobre qual teoria aplica-se na psicoterapia. O movimento baseado em evidências, ele é extremamente integrativo e essencial para o trabalho na integração, porque produz muita síntese, muito trabalho de meta-análise, muito trabalho de revisão sistemática, né, que a gente passa a ter, né, uma articulação e uma junção dos diversos campos da psicoterapia, formando uma grande teoria, um grande corpo teórico da psicologia que lida em muitos problemas distintos, em muitas áreas específicas da psicologia. Isso nos dá uma condição fantástica de tratar e de lidar com o conjunto de fenômenos que envolvem, né, o campo do comportamento humano. Outra característica importante da psicoterapia integrativa é que ela nos permite lidar com um conjunto de processos que ocorrem, assim, vamos dizer, com a frequência muito grande, ou seja, você vai lidar com problemas e com processos que envolvem, por exemplo, psicoterapia clínica, um quadro depressivo, e que têm uma gravidade, que têm uma recorrência muito grande, de uma maneira muito mais estruturada e embasada. Você vai ter estudos que são dedicados ao trabalho nessa temática. Então, é uma linha integral que se aplica a muitos casos diferentes, a problemas de envelhecimento, a problemas que envolvem, né, o trabalho e o desenvolvimento, né, de crianças, de adolescentes, o trabalho que, né, ou seja, ele trabalha em diversas fases, né, da vida de uma pessoa, ele também se adequa ao trabalho em diversas áreas que a pessoa lida, no campo profissional, no campo de desenvolvimento, né, vamos dizer assim, de pessoas, no campo de tratamento de saúde, né, nas pessoas que lidam, né, com pessoas com patologias mais graves, e, né, no campo da saúde mental, e ele trabalha também com o campo que envolve o trabalho e o tratamento clínico específico, né? E, claro, o trabalho organizacional, social, educacional. A psicoterapia integrativa, ela tem uma ênfase muito grande no desenvolvimento, né, de uma psicologia integrada, que ela é pensada com um aspecto muito mais arejado, muito mais amplo. Nós temos sistematicamente, você pode ver aqui é, no, no- na base do canal, aqui nos vídeos do canal, aqui embaixo, nós temos sistematicamente um curso que a gente dá gratuitamente para as pessoas que desejam se aprofundar na psicoterapia integrativa. Eu estou aqui em Washington no momento. Esse curso é dado daqui, mas ele é online. Vocês assistem gratuitamente, né, na internet. São 4 dias de aula sequenciadas, onde você vai poder entender as bases, os fundamentos, onde a gente vai dar uma aprofundada muito maior nessa temática. As datas e horário que ocorre esse evento estão aqui embaixo, né, no site, né? Você tem um link aqui que lá nesse site você acessa e você vê onde é que o próximo evento ocorre. Você vai ter
a condição, né, de se inscrever, você se inscreve e a partir daí, quando uma turma nova for aberta, você recebe um e-mail e vem participar gratuitamente desse curso introdutório, tá? Que são, forma aproximadamente 10 horas falando sobre a psicoterapia integrativa, dando as bases, dando os sistemas, tá? As fontes e as referências que eu usei para dar essa aula estão aí na tela. Se você deseja se aprofundar, se você deseja entender mais sobre a psicoterapia integrativa, né, consulte essas fontes. São fontes assim muito atuais e muito, né, importantes para que a gente possa lidar, né, com a psicoterapia integrativa, ok? Um grande abraço.